Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como eu aumentei o meu score, mesmo sendo pobre. Isso já faz um tempinho? Já faz, mas super funcionou. São experiências que eu obtive quebrando muito a cara e eu precisei estudar na educação financeira para alcançar um outro patamar. Então, aqui eu aprendi como ser isento de pagar conta de luz, pagar conta de água, como diminuir tributos, como usar o cartão de crédito e débito corretamente, como aumentar meu score, como pagar dívidas, não deixar os bancos te enrolarem, como aumentar a tua margem de crédito, como aumentar o teu reiki bancário, enfim. Sabe coisas do dia a dia que nós pobres buscamos e nós às vezes não alcançamos, mas não é por falta de dinheiro não, meu povo, é por falta, sabe de quê? De conhecimento. Então fica nesse canal aqui, eu pagar as minhas dívidas, tá? Que eu era negativado, eu paguei as minhas dívidas e aí, mesmo assim, eu me questionava, pô, tô pagando as minhas contas em dia, eu tô me esforçando, mas o meu score não está subindo. Eu tinha muitas dívidas, eu quase não fazia movimentação. Mas a movimentação que você vai entender se você ficar até o final desse vídeo, é uma movimentação totalmente diferenciada do que a gente vê aqui em alguns vídeos falando. Sabe por quê? Porque eu fui até a fonte, criatura. Eu fui diretamente no Serasa, saber o que faz aumentar realmente o meu score, porque o score não tem nada a ver com banco, nada a ver com banco. E que diacho então, Siqueira, é o score? Espera aí que eu vou já falar. O que é score? Todo mundo fala de score, que o teu score caiu, que o teu score subiu, que o teu score está indeciso. Primeiramente, nós temos que entender o que é score. Score de crédito é uma pontuação que indica para os bancos e empresas qual é o risco de te emprestar money, dinheiro, ok? De uma forma simples. Então, score não mede quem você é, se você é bom, se você é ruim, qual é o teu partido, nada disso. Ele score, ele mede como você se comporta financeiramente. Você entendeu? O score, ele tem uma pontuação aí de 0 a 1.000 pontos. Então, quanto maior o teu score, maior a chance de conseguir crédito, como cartão de crédito, empréstimo, financiamento, parcelamentos. Então, logo, score alto é igual menos risco para o banco e score baixo significa que você pode dar chega para lá no banco. Então, como que o score funciona? O sistema do Serasa, ele analisa seu histórico financeiro. Por exemplo, se você paga aí contas em dia, não antecipadamente, porque eu pagava as minhas contas muito antecipadas e não aumentou nada do meu score, tá? Então, qual foi a estratégia que eu usei? Eu coloquei para ser débito automático ou eu pagava realmente em dia. A quantidade de uso do seu cartão influencia. Se você já atrasou ou negativou, influencia. Então, existe aí uma margem para o teu score analisar o teu perfil, a tua prudência com dinheiro. Se você movimenta seu CPF, que às vezes as pessoas não sabem, mas que acha movimentar o meu CPF? É simplesmente colocar contas básicas, criatura, no teu nome, como uma internet, uma conta de telefone móvel, um plano, um seguro de vida. Sabe aqueles títulos de capitalização dos bancos? Isso é muito legal também para aumentar o teu reiki bancário. Menino, eu consegui, através dessa fuleiragem aí, aumentar o meu reiki bancário. Sim, eu consegui muito mais crédito. Então, se você tem interesse em como aumentar o seu crédito, já me segue aqui no canal e deixa aqui nos comentários que eu vou te falar como foi que eu aumentei o meu reiki bancário. Que acho é isso. Reiki bancário nada mais, nada menos do que é você ter mais empréstimo, disponibilidade de cartão de crédito e assim vai. E você manter os seus dados atualizados lá no site de proteção de crédito. O teu score não tem nada a ver com quanto você ganha, só para lhe deixar bem claro, porque conheci também muitas pessoas do interior, do interiorzinho de algum estado aqui nessa região, nesse nosso país, que conseguem automóvel, por exemplo, na Honda, e somente não ganham, aí não são às vezes nem, só tem o Bolsa Família, não desmerecendo ninguém, não tem um salário, mas mesmo assim consegue tirar. Por quê? Porque eles pagam as contas deles em dias e eles não são assalariados. Então, o score não é dinheiro guardado, score não é sorte. Conheci ricos também
que apesar de terem aí patrimônios e não declararem, não terem um dinheiro, uma movimentação realmente na conta, não agregou aumentar o seu score. Então, mesmo quem ganha pouco pode ter o score alto e quem ganha bem pode ter o seu score baixo, beleza? Agora, como funciona essas faixas de score? Em resumo, de 0 a 300 significa que você é um péssimo pagador, vou logo te falar assim, é alto risco para o banco, então ninguém vai querer te emprestar nada. De 301 a 600 é um risco médio, e de 600 a 800 é bom, e de 800 a 1000 significa que você é excelente. Então, imagina que alguém nunca usa crédito e nunca paga nada no CPF. Então, para o sistema, essa pessoa ela é invisível. Invisível gera desconfiança, porque você pegaria o seu dinheiro e emprestaria para alguém que é amigo do seu amigo, só porque o teu amigo está pedindo para emprestar para ele, mas você não conhece a pessoa, e aí não vai gerar uma desconfiança? É assim que os bancos pensam. Então, por isso que o movimento com o controle aumenta o teu score. Tá, beleza. Então, já ficou claro para você como que o score realmente funciona. Um detalhe super interessante que faz eu colocar aqui em pauta é que alguns, eu não digo educadores financeiros, porque o cara quando já é educador financeiro, ele já é PhD, mestrado, especialista, sei lá mais para onde ele vai. Então eu não vou questionar com isso, mas estou falando da minha realidade, tá? Alguns dizem que o ideal é você gastar até 30% do limite do seu cartão, porque mostra para o Serasa que você é prudente com as suas contas, mas aí é que está o pulo do gato. Eu usava o meu limite do meu cartão total, na sua totalidade, porque eu tinha um plano estratégico para isso. Qual era o meu plano estratégico? Eu usei o meu próprio cartão de crédito para alavancar o meu negócio. Então, esse meu cartão, claro que eu também tinha outros benefícios quando eu utilizava ele, como por exemplo, eu tinha um benefício de cashback, eu tinha milhas, então, quando eu utilizava ele, tudo isso me retornava um percentual. Então, para mim era viável. Só que o que eu não deixava jamais acontecer era de eu pagar a fatura do meu cartão atrasada. Outra coisa que foi o pulo do gato para mim foi simplesmente colocar débito automático na fatura. Gente, a melhor coisa que você faz, porque você deixa ciente para o Serasa, para os bancos, que você é uma pessoa totalmente analítica e prudente. É horrível estourar o limite do seu cartão. O problema não é você usar o limite do seu cartão, é você estourar o limite. Ou seja, seu limite é R$ 50, você paga R$ 1 a mais, 51. Já estourou. Já estourou. Isso para o banco não é legal, que acha que você é uma pessoa desequilibrada. O problema é o seu comportamento repetido errado que derruba o teu score. Beleza? O segredo que quase ninguém conta, ou talvez você não tenha percebido, e como eu não percebi um tempo atrás, que é um dos pontos mais importantes. O score, ele não sobe rápido. Isso também foi uma informação crucial quando eu fui lá no Serasa, mas ele cai muito rápido. Atrasa um pouquinho para você ver, ou estoura o limite do seu cartão para você verificar se seu score não cai rapidinho. Ah, mas por que que o teu score demora para subir? Porque o Serasa ele precisa de um tempo de análise no seu comportamento financeiro, que dá em torno aí de uns 3 meses, tá? Não adianta fazer tudo certo por mês e errar no seguinte. Então, se você tem interesse de estar aumentando o seu score, seja persistente no seu comportamento financeiro. Se você errar uma vírgula, já era, vai cair. O score, como eu disse, ele é uma reputação financeira que é construída no tempo a tempo. Então, a constância vence pressa. E o que é mais interessante, use sim o seu cartão todo mês, use conforme as suas condições, ou como eu fiz, que foi eu usei o meu cartão para alavancar um negócio, e através dele eu gerei mais renda, eu aumentei o meu relacionamento com o banco, que é nada mais, nada menos do que meu reiki, eu obtive milhas, eu gerei cashback, com esse cashback eu consegui comprar novos produtos para me revender, com as minhas milhas eu vendia elas, ou simplesmente eu comprava outros produtos para agregar no meu novo investimento, que aumentou a minha renda e, como consequência, aumentou meu relacionamento com o banco. Então, você entende que o teu comportamento
financeiro ele influencia em todas as áreas da sua vida, e é super interessante e faça isso, que foi o que eu fiz também para aumentar o meu score. Tenha contas básicas no seu nome. Tem água, luz, internet, tem aí também um seguro de vida no banco que você tem interesse de aumentar o seu reiki bancário. Sim, é super interessante você ter título. Tem muitos bancos que fazem títulos, tem muitos bancos também que têm seguro de vida, seguro de vida e morte é a mesma coisa, né? Seguro de odontológico, seguro de proteção de automóveis, de imóvel. Veja conforme as suas condições. Tem seguros lá que são adaptáveis ao seu bolso. Porque pensa também a longo prazo. O que, que você está buscando? O que, que você está querendo almejar? Então, para você alcançar, por exemplo, você quer aumentar além de aumentar o seu score, você quer aumentar a sua margem de crédito no banco para você conseguir algum financiamento, um empréstimo. Então, pensa, é isso que eu quero. Então, eu tenho que me planejar, eu tenho que me organizar para que eu venha conseguir isso que eu estou desejando. Eu preciso ter um foco. Porque não adianta, criatura, você está querendo um empréstimo, um financiamento, mas você não está fazendo nada para você mudar. Ah, mas eu sou endividada, Siqueira. Coloque aqui no comentário que você tem interesse de verificar como que você amortiza dívidas com até 90%, uma coisa que eu aprendi, que eu utilizei, seja dívida de empréstimo, seja dívidas de financiamento, eu consegui amortizar minhas dívidas, eu também era uma endividada, lascada, porque como alguém que já me conhece aqui, eu vim de uma família muito humilde, então eu passava necessidades, eu passava privações, e quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ver dinheiro, que eu pude sentir o gosto do dinheiro, eu não tinha controle financeiro. Porque tudo aquilo que eu fui privada na minha adolescência, na minha juventude, eu quis fazer quando eu comecei a trabalhar. Então eu gastava além do que eu tinha. Então eu me endividei. Por mais que aumentasse o meu teto financeiro, eu me endividei. E eu não me culpo. Eu não me culpo, sabe por quê? Porque ainda era aquela criança ferida do passado que não soube o que era ter um brinco, que não soube o que era comer uma barra de chocolate da Cacau Show, aquela criança que não teve a oportunidade de comprar um tênis da Nike, como bombava, o All Star. Quem aí é da época do All Star? Então, assim, aquela mochila carga, aquela criança que não teve aquela oportunidade, aquela adolescente que queria muito ter uma calça maneira da hora, nada disso eu tive, tá? Nada disso eu tive. Então, quando eu obtive a oportunidade de poder conquistar tudo isso, eu não medi esforço. No meu subconsciente dizia, você merece, vá lá e faça acontecer. E eu fiz, me lasquei, me lasquei. Me arrependo? Não me arrependo, porque eu vivi o que eu não vivi lá atrás. Então, quando você entende que o que você faz hoje é um reflexo do seu passado, aquilo ali é cortado, aquilo ali é quebrado, e isso daí vale muito. Isso que eu estou te falando aqui é coisa de terapia que tu não paga barato para você estar aprendendo isso. Eu estou te falando aqui porque até terapia eu paguei. E tudo que eu tive que entender na minha terapia foi que eu ter consciência. O que é consciência? É o que eu acabei de lhe dizer. Quando você entende que os seus gastos é proveniente pelo passado que você foi escasso, pela escassez que você vivia, pela falta do chocolate que você deixou de comer e hoje você compra e come desequilibradamente, não se culpe por causa disso. Aceite e diga: eu já vivi. Ah, fala para sua criança interior: eu vivi isso, eu já te alimentei, eu já cuidei de você, agora eu preciso ser adulta. Pronto, gente, isso aqui mata aquele vício, aquela nhaca da escassez, sabe? Então, tome muito cuidado, que hoje o que você vive é reflexo do seu passado. E eu te falo com toda a sinceridade do meu coração, eu fiz isso. Outra coisa que é super interessante é você fazer parcelamento. Faça as pequenas compras parceladas. Isso é muito importante porque aí gera uma reputação no seu nome. Mantenha contas ativas, né? Evite ficar cancelando, abrindo conta feito um alienado em todos os bancos que você vê, porque você acha que vai aumentar seu score e não, vai diminuir o seu score, porque o seu score ele sobe quando o sistema percebe controle, não vê uma pessoa desequilibrada que não pode ver dinheiro ou oportunidade que sai gastando. Então, é comportamento financeiro, meu filho, psicologia financeira, tá? Quem nunca leu esse livro de psicologia financeira, eu super recomendo aqui. Tem até audiobook já hoje no YouTube. Então, é isso. E a cereja do bolo é, Siqueira, mas que diacho é que eu posso fazer para aumentar o meu score definitivamente?
Vou te falar o que me passaram no Serasa, e o que eu fiz, e o que realmente aumentou meu score. Você sabe o que foi? Sabe o que foi? Lojas de crediário. É, isso que você ouviu, vou repetir. Lojas de crediário. Lojas de crediário. Por que lojas de crediário? Porque lá eles têm um relacionamento direto com o Serasa, eles conseguem ter um controle, e o que acontece? Quando você compra no crediário, além de você ainda estar pagando uns juros abusivos, porque ainda existe isso, mas você fez um parcelamento porque dá para você pagar no boleto. E quando você faz isso, existe um controle, você está pagando tudo certinho, tudo bonitinho. O Serasa, ele entende isso como um ponto positivo. Então, lojas de crediário, esses lojistas são super interessantes para você aumentar o seu score. Ou seja, não é você ir lá na loja do crediário, pelo que a gente me falou, e você comprar no seu cartão de crédito por exemplo, vou dar um exemplo aqui na Magazine Luiza. Não é nesse sentido, é você comprar pelo crediário da loja, entendeu? Comprar pelo crediário da loja. É isso que aumenta o teu score. Isso foi a cereja do bolo e eu testei. Eu saí de lá perplexa. Eu sei que você está me ouvindo e está dizendo que isso é mentira, que isso é abobrinha. Cara, se você acredita ou não, eu sinto muito, porque para mim funcionou e eu ainda faço isso até hoje, tá bom? Eu compro em loja de crediário, sim, e eu tenho um segredo mais que eu vou falar um bônus aqui. Para você comprar em lojas e nos lojistas com o crediário da própria loja, o segredo está na quantidade de parcela. Então, você só vai pagar caro comprando no crediário da loja se você parcelar muito o produto. Mas não sendo, você não fazendo tantas parcelas e que cabem no seu bolso, isso é excelente. É excelente porque você paga no boleto, você ainda está comprando pelo crediário, que a maioria dessas lojas elas são coligadas com o Serasa. Então, entendeu o macete? Isso aqui eu estou te falando, eu ainda não vi em nenhum canal, talvez tenha. Eu, particularmente, eu nunca vi. Foi isso que mudou minha realidade, foi isso que aumentou aí o meu score. Agora é o seguinte, eu não estou dizendo para você sair comprando aí em todas as lojas que tem crediário próprio, não, tá? Eu estou te falando o que foi que eu fiz, só que eu fiz isso de uma forma consciente. Sabe o que foi que eu comprei? Eu comprei uma panela de pressão. Gente, eu não tinha uma panela de pressão. Eu comprei uma panela de pressão daquelas que roda assim, né? Que tem um negócio que roda. E ela, na época, ela estava saindo por R$ 200. Eu paguei, sabe quanto? R$ 300 na panela, mas eu parcelei só de 2 vezes. De 2 vezes de 150. Então, o que que eu fiz? Eu abri um crediário nessa loja e aumentei meu score. Meu score era muito baixo e ele foi aí para 700 na época, 700 e uns quebrado. Cara, foi a minha maior felicidade, porque desde que eu comecei a trabalhar na minha vida, meu score não passava de 400. E olhe lá. Então, quando ele foi pela primeira vez para 700, foi quase uma festa do ano novo. Então, se você gostou do conteúdo, acha que merece seu like, deixa aqui a sua curtida. O que você tiver interesse de saber e que for dentro das minhas possibilidades, é algo que eu vivenciei, porque aqui no canal eu posto o que eu vivencio, o que eu realmente fiz para sair aí da classe E, da classe da pobreza, e hoje eu estou numa classe de média alta, graças ao nosso criador, mas também a muito esforço e conhecimento. Então já se inscreve que eu coloco vídeos aqui no meu canal de realidades, tá? Do dia a dia, da prática, coisa do que o pobre pode fazer para sair da lama que ele está. Então compartilha também com alguém com crédito, aumentar o seu score, e não se esqueça que crédito é ferramenta. Quem aprende a usar, cresce. Até a próxima!